Alô você, amigo internauta ligado aqui na nossa página no Facebook, página do Jornal da Fronteira. Hoje, sabadão, a gente está chegando por aqui para você acompanhar uma super entrevista realizada com o novo padre de Dionísio Cerqueira. É isso mesmo, jovem de apenas 34 anos, ele assume a paróquia Divino Espírito Santo. Eu estou falando do padre Edivandro Luiz Frari, que você acompanha agora essa entrevista que eu tive o prazer de realizar. Confere aí. Nós estamos na paróquia Divino Espírito Santo em Dionísio Cerqueira, onde nesse momento tenho o prazer e o privilégio de conversar com o padre Edivandro Luiz, ele que está chegando em Dionísio Cerqueira para assumir a paróquia Divino Espírito Santo. Padre, obrigado por ter recebido nós aqui, né? E para começar a nossa conversa, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história. O senhor é um padre novo, quantos anos? 30? Nem isso? 34 anos, um dos mais novos párocos que já vieram para Dionísio Cerqueira. Eu queria que o senhor começasse contando um pouco da sua história. Muito bem, obrigado Luiz, obrigado Jornal da Fronteira por esse espaço. Eu sou nascido em Quilombo, hoje é município de Irati, e muito cedo vim morar para Palma-Sola. Meus pais moram em Palma-Sola e daí que eu fui para o seminário. Eu fui para o seminário com 14 anos de idade e quando estava ainda para iniciar o ensino médio. Iniciando o ensino médio, fui então para o seminário e fui para Chapecó, o seminário em Chapecó. Eu morei em Chapecó por um período, onde fiz o ensino médio, fiz a filosofia e depois fui para Passo Fundo, onde os nossos seminaristas fazem a teologia. Cursei a faculdade de teologia lá e fui ordenado em 2011. Portanto, agora em 2021, vou fazer 10 anos de padre. Depois de ordenado padre, eu trabalhei já na paróquia de Chavantina, de Ceará, e trabalhei um período como animador vocacional na diocese. E agora, por fim, estava em Chapecó, na paróquia agora São Francisco de Assis. Antes era paróquia da Catedral, eu trabalhava numa das regiões. Os últimos 3 anos trabalhei ali. E agora, então, vim para Dionísio, aqui para a fronteira. O senhor comentou que era animador. O que seria isso? Sim, a minha função como animador vocacional, foi num período de 2 anos, era a função de acompanhar os jovens que desejavam entrar no seminário, que queriam ingressar no seminário. E também despertar vocações das paróquias. Esse período eu pude visitar, viajei por vários municípios aqui da nossa diocese, com essa função de acompanhar os jovens antes de entrarem no seminário. Padre, outra curiosidade assim, como que surgiu a vontade, o gosto e a vocação vocacional para ser padre? Sim, então, eu costumo contar que no começo eu não tinha desejo de ser padre. No começo, quando eu era jovenzinho, eu brinco, o sonho da minha vida quando eu era bem moleque era ser motorista de patrola. Mas aí, talvez assim, eu venho de uma família que tem tradição de vida de comunidade. Meu pai foi ministro, minha mãe, e talvez a experiência que eu fiz na comunidade da linha Betel, Palma-Sola, foi uma experiência decisiva para mim. E foi ali, quando eu celebrei a primeira Eucaristia, que eu fui convidado para ir para o seminário. E aí foi um susto assim na hora, e eu meio com medo, tá? Falei, sim, eu quero ir, eu quero ser padre. Mas aí fui fazer um estágio e foi uma experiência muito bonita. Foi uma experiência muito bonita, eu conheci, nós tinha futebol, teatro, e foi uma experiência marcante. Falei, eu quero vir aqui. Depois de um tempo eu não ingressei no seminário, mas também fui tendo minhas dúvidas, né? Afinal de contas, o processo de discernimento vocacional de todo mundo é assim. Teve um período que eu queria sair para tocar em banda, porque eu queria ser músico e tal.
E aí depois, mas fui sempre dando os passos, discernindo e percebendo que era dessa forma que eu queria responder, a fazer algo que me realizasse, que me tornasse feliz. E, enfim, esse é o processo, né, da vida. Mas talvez a experiência de vida de comunidade, junto com também a motivação dos meus pais, foi o que despertou a vocação. E também o exemplo e o jeito de ser dos padres da época. Eu lembro que nós passamos por um processo de missões, então despertou em mim esse desejo missionário. O padre Sérgio Mels, hoje padre em São José do Cedro, foi um dos padres que também me motivou bastante na época para mim poder ir para o seminário. É um pouco assim que surgiu minha vocação. O senhor comentou em off antes que a turma do senhor era grande e que chegaram até a dizer que o senhor não seria padre. Sim, quando eu entrei no seminário nós éramos em 48 e eu era, embora era um menino do interior, assim, né? Eu era, como eu disse, da linha Betel, Palmasola. Eu era bem sapeca, assim, sabe? E aí, quando nós íamos para as comunidades, eu todo agitado, e correndo e tal. E o pessoal dizia, ih, esse aí é o que não vai ser padre. Hoje, depois de todo esse tempo, tem eu que fui ordenado padre. O único do grupo que foi ordenado? Isso, o único. Dos 48, depois teve o Ezequiel Bride, que hoje foi ordenado, há um tempo atrás, foi ordenado pelos padres redentoristas. Está no grupo da missão dos padres redentoristas. Mas daquele grupo, padre dos seminaristas diocesanos, só eu que acabei sendo ordenado padre. Pela sua idade, 35 anos, o senhor acha que vai ter muita facilidade com a juventude da nossa fronteira? Assim espero, assim espero. Embora o trabalho com a juventude é uma questão de empatia, tanto da gente como dos próprios jovens. Eu sempre fiz do meu tempo de missão, a juventude sempre foi uma das causas que dei muita atenção. Inclusive na continuidade dos meus estudos, eu busquei me aprofundar na área da juventude. Eu fiz pós-graduação em evangelização da juventude, trabalho com a juventude. Então sim, talvez seja possível que isso aconteça. Espero que possamos fazer um caminho bacana. Afinal de contas, como disse, a juventude sempre é uma causa que eu tenho muito carinho, muita paixão, assim, pela gurizada. Chegando na fronteira, alguns dias, qual é a expectativa que o senhor tem sobre os trabalhos aqui? Então, sempre que a gente chega num lugar, é preciso a gente ter consciência que a gente é o diferente. A gente é quem vem de fora e precisa investir um tempo para mergulhar na realidade. Então a expectativa talvez que eu carrego é de conseguir corresponder com a caminhada que vem sendo feita já aqui nessa paróquia. Espero poder corresponder do ponto de vista da evangelização, do atendimento das pessoas, das comunidades e acima de tudo poder compreender a dinâmica de vida, o jeito, a história das pessoas que aqui vivem. E dar continuidade e ajudar no caminho que, como eu sempre digo, a paróquia já vem fazendo. Antes do padre Edivandro chegar aqui, antes de todos os padres chegarem, a ação de Deus acontece na vida das pessoas. Então poder me inserir nisso tudo e dar continuidade, caminhar junto. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga, você conferiu aqui na página no Facebook do Jornal da Fronteira essa entrevista bacana realizada com o novo padre de Dionísio Cerqueira, o padre Edivandro Luiz Frari. Fica ligadinho, a qualquer momento nós estamos por aqui. Jornal da Fronteira, no impresso ou no digital, você sempre bem informado. Um abraço e até mais.